tá valendo, Fábio Mendes. Tá valendo o Futzap mais uma vez aqui no Espinheiro, no São Brás do Espinheiro, tudo bem? Tudo certo. Diga o número da edição aí. Acho que é 59. Pronto. 59. Teve a edição especial da Eurocopa não, Champions League, com Peixoto e Dan Schwartz. E aí a gente não faz a contagem, né, contando com os meninos, é um programa à parte. O da gente é o Futzap, que é o futebol local, futebol nacional, enfim. Hoje a gente vai falar Sport Santa Cruz, que joga neste final de semana. O Santa Cruz enfrenta o Imperatriz e o Sport enfrenta o Curitiba fora de casa. Né? Exatamente, estreia de Jair Ventura. E o Náutico vai jogar nesta sexta-feira, a gente está gravando aqui do programa do Espinheiro, no São Brás do Espinheiro, no dia 28 de agosto de 2020, uma sexta-feira, dia que o Náutico enfrenta o Guarani de Campinas, o Bugre Campineiro. E depois, na terça, já joga contra o Figueirense, nos aflitos. E aí a gente não vai falar muito do jogo, a gente vai aproveitar, inclusive, para fazer um formato bem diferente, que a gente vai começar a fazer, e vai trazer torcedores que gostam, que acompanham o futebol, que acompanham o seu clube. E a gente já que não vai falar precisamente do jogo do final de semana do Náutico, porque a nossa proposta no Futzap é realmente falar da tabela, dos jogos, né? E também, em alguns momentos, a gente também abordar o lado estrutural do clube. A gente vai hoje aproveitar que o Náutico não vai jogar na sexta, o torcedor vai acompanhar aí o programa da gente, ou na sexta, ou no sábado, no domingo. Talvez até depois do jogo. Até depois do jogo já, então a gente vai evitar um pouco falar do jogo. Então a gente está convidando aqui meu amigo Alexandre Doca para falar do Náutico. Aí o microfone está com ele, aí ele se vira. A gente vai só controlar aqui, fazer né? Daqui a pouco a gente vai falar do Náutico, mas a gente vai abrir primeiro com o Santa Cruz na ordem dos horários dos jogos. O Santa Cruz que enfrenta o Imperatriz no Arruda, né? Exato, no Arruda. Depois de disputar um campeonato paraibano, um mini campeonato paraibano, isso, que teve 100% de aproveitamento, diga-se passagem. Pega um adversário que teve 2 jogos adiados por causa da infecção de jogadores pela Covid-19, o Imperatriz. Ao contrário da maioria dos times que jogou 3 partidas, ele só jogou uma contra o Remo na segunda-feira, empatou em 0-0 lá no Maranhão, no Frei Epifânio, e é um time que está contratando no meio da competição. Ao longo dessa semana teve 3 contratações, até um atacante camaronês, né? Para contextualizar um pouco o torcedor do Santos sobre o adversário, o Imperatriz teve o futebol assumido por uma empresa, terceirizado, recentemente, mas bem recentemente mesmo, na semana de estreia, que seria de estreia da Série C, e acabou não sendo por causa desse problema. O Imperatriz só jogou uma vez, só contra o Remo. Só contra o Remo. Na segunda-feira, 0-0. 0-0, empatou. Então, você acha que vai ser um adversário que pode complicar a vida do Santa Cruz? Não? Até por só ter jogado uma vez é difícil dizer, né? Mas o Santa Cruz começou bem, é favorito por jogar em casa, embora desfalcado. O Santa Cruz não tem o Dani Moraes, está com problema muscular, vai passar de 7 a 10 dias fora. Ainda não tem o Pipico e o Célio, que estão na transição, devem voltar na partida seguinte, mas ainda estão fora para esse jogo desse sábado. Mesmo assim, acho que o Santa tem toda a condição de ganhar, até pelo bom início. Quem foi que eu estava falando, cara? Eu estava falando com uns amigos tricolores, que inclusive quando a gente continuar a sequência aqui de torcedores, eu talvez até convidá-lo. Metendo o pau no time do Santa Cruz, esse time do Santa Cruz é muito ruim, que não sei o que. Rapaz, pra Série C não dá não, cara. Acho que dá, não. Aí eu tô vendo a campanha do Santa Cruz. 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 3 gols pró, 3 contras, salto de 2, tá na liderança, empatado com o Remo. Esse time não dá pra... Assim, pra ir à frente, pro nível dos adversários até que tá ok, tá? Tem um time até um pouco melhor do que a maioria dos outros times da chave. Mas o problema do Santa Cruz é não ter elenco, né? O Santa Cruz melhorou, se você prestar atenção, porque voltou o Chiquinho, estava machucado há mais de mês, né? Chegou o Neguelba, que estreou no jogo passado, o Jaderson, que é do Atlético Paranaense, também chegou e quem tá chegando também aqui ao Café do São Brás, né? Quem tá chegando também. Esse foi o reforço mais importante. Pois é, dá para molhar o bico enquanto fala. Vai falando que eu vou molhando o bico. Até então o Santa Cruz estava sem essas opções, estava muito carente no setor ofensivo, principalmente pelos lados. E isso estava se refletindo
na produção ofensiva do Santa, os primeiros jogos e os últimos da Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, você via um time muito pobre na produção de jogadas. Um time que era sólido defensivamente, mas que não oferecia muito perigo. A partir da volta desses jogadores, o time melhorou um pouco. Eu vi o crescimento também no seguinte, mas eu também acho, sabe, Fábio? Por exemplo, o crescimento, não é que seja um crescimento, a regularidade de Didira, por exemplo, que eu achei que no Campeonato Pernambucano ele oscilou muito em algumas partidas. Antes da parada ele estava muito mal. Muito mal. Voltou melhor. Jogou um clássico bom, fez algumas partidas na reta de decisão, boas partidas. Na Série C jogou bem, eu acho que ele é um jogador muito importante. Paulinho, que já no Campeonato Pernambucano, eu achei que na final do Pernambucano ele não estava tão bem, voltou a jogar bem. Eu acho que o crescimento desses jogadores também. O que pode atrapalhar, e aí eu vou querer saber a tua opinião, também é as palavras do técnico Tamachule. Você acha que isso pode ser um agravante negativo do tricolor? Eu acho que se tivesse que trazer algum impacto, já teria sido sentido no jogo de domingo, né? Porque ele teve uma coletiva bomba na sexta-feira, na verdade, né? Da semana passada, hoje fazendo uma Rapaz, se fosse um negócio, eu demitiria, era caso de demissão, viu? Vou dizer que posso até dizer assim, cravar que demitiria, mas era caso de demissão. Ele expôs atletas, né, de uma maneira muito deselegante, no caso até de jogadores que são ativos do clube da base. O André, que para mim é o melhor jogador que o Santa Cruz revelou nos últimos anos, um volante muito promissor, e ele foi falar do percentual de gordura do jogador, questões de consumo interno, que ele não tinha nada que tá... Consumo interno é bom. Ele não tinha nada que tá colocando... Eu me lembrei, sabe de quem? Quando daquele atacante que foi pro Grêmio, rapaz, que era meio... que jogou com o Mazola. Jael. Tu lembra da entrevista dele, uma vez? Ele disse, olha, esse time do Sport vai fazer gol novo. O atacante sofre, porque é um esquema retranqueiro. É um esquema retranqueiro. Não isso não. Aí, quando foi na coletiva, o time ganhou, né? Aí foi coletiva de Mazola. Olha, o Jael disse isso, é o que você tem a dizer. Eu disse isso, também, a opinião dele. Agora, ele tá bom de entrar em forma, né? Ele tá meio cheinho. Pois é, ele criticou a diretoria. Caramba, enfim. Então, eu acho que ele não tem filtro. Porém, o time, ele falou tudo isso na sexta. No domingo, o time jogou talvez a melhor partida dos últimos... O que eu acho engraçado é isso, que fez, então... Capaz, o elenco tá comprando... rapaz, tem coisas assim coisas assim que eu acho até mágicas, assim. Porque um cara diz um negócio desse, pronto, você não vai perder o jogo. Né? Vai entrar em parafuso aí. O treinador fala um negócio desse. Foi uma partida muito sólida. Foi melhor que o Botafogo do começo ao fim do jogo. Foi a melhor partida do Santa. Não só na Série C, mas... Olha, ele falou isso, mas os casos poderiam ter sido piores em termos de declarações se não houvesse as pessoas lá do Santa, controlando ele. Porque ele solta o verbo. Né? Então, ele falou tanta besteira que foi tirado até a coletiva do canal oficial do Santa Cruz. O Santa publicou a nota oficial pedindo desculpa. E ele teve que se retratar. Ele teve que se retratar. O negócio, eu não sei não. Como é que pode um negócio desse, cara? Mas ao resumo de tudo, o time jogou bem e pelo jeito aquilo dali impactou mais da porta do Arruda para fora do que da porta para dentro. Para dentro. E aí vem uma coisa, né, assim... Mostra também que o time de Santa Cruz tem veja, foi campeão pernambucano, foi vice-campeão pernambucano sem perder para ninguém. E o time vinha favorito para uma coisa do jogo. A quarta maior invencibilidade do país, que ainda está em andamento, né? Só acho que Grêmio, Inter e Remo têm invencibilidades mais longas do que a do Santa, no momento. São 11 jogos sem perder. São 11 jogos sem perder. Tem mais ou menos o time que vai aí para esse jogo? O Michael Cleiton no gol, o Totti na lateral direita. Totti que inclusive entrou bem lá no jogo contra o 13. Eu acho que ele é um jogador, rapaz. Né? Ele é um cara que ele não tem muita oscilação. Ele joga aquele futebol dele e tem agradado. A zaga é o William Alves, o Denilson vai jogar porque o Dani está machucado. Na lateral esquerda... Vem Júnior, né? É Júnior, improvisado. Improvisado. Mas você tá sem lateral esquerdo. Tá sem lateral esquerdo. Tá correndo atrás. Só tinha Fabiano, e dizem por aí que já não era nessas coisas todas, né? Mas... E agora sem ele mesmo, pronto. Raro que ele foi embora. Foi, eu vi. Aí o meio campo é aquele, não deve mexer, André, Paulinho e Didira. Tá funcionando bem. Na frente,
o Jaderson deve jogar de novo, o Chiquinho, um na direita e um na esquerda, e o Vitor Rangel, centroavante, no lugar do Pipico, que está machucado. Esse é o time. Provavelmente. Eu tô querendo uma vitória do Santa Cruz. Estou passando aqui a tabela da Série C, pra gente fechar aqui o Santa Cruz. Vê aí com quem joga o Remo, que é o... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu tô achando que ia abrir. Aí, pronto. O Jacuipense enfrenta o Botafogo da Paraíba nesta sexta-feira, o dia que a gente tá gravando aqui o programa. No sábado, o Santa Cruz enfrenta o Imperatriz, a gente tava falando. O Manaus pega o Paysandu. O Paysandu faz uma campanha super curiosa, rapaz. Ruim, né? Uma vitória, um empate, uma derrota, um gol marcado, 2 sofridos, saldo negativo de -1. É o 4º colocado. É equilibrado pra caramba o time do Hélio Macedo. Do Hélio Sanches. Eles renovaram, um abraço, Hélio Macedo. Eles têm um ídolo lá, né? Que é o Nicolas, o atacante, que é chamado de Cavani da Amazônia. Quando vem com esse negócio de Cavani da Amazônia, não sei o que, não sei das quantas, isso aí. Eles renovaram o contrato do Nicolas até 2022. O Remo enfrenta o Vila Nova e o 13 pega o Ferroviário. No grupo B, o São José pega no Pará, o jogo do Remo. O São José enfrenta cadê, rapaz? O Volta Redonda. Toda vez que aparece é VR, eu penso que é Veracruz. Brusque pega o Ituano. O Londrina enfrenta o Boa do técnico Sidney, que subiu lá. E o Brusque que avançou na Copa do Brasil, né? Avançou na Copa do Brasil. Também na Copa do Brasil. São Bento enfrenta o Ipiranga e o Tombense pega o Criciúma. Vamos falar do Sport, que agora vai enfrentar o time do Coritiba fora de casa, uma lanterna pela frente. Qual é a sua perspectiva, Fábio? Rapaz, é um jogo de desespero, né? Tanto para um quanto para outro, porque o Coritiba até que vem de uma vitória, mas depois de perder 4 jogos seguidos e está sob pressão, jogando em casa, tem a obrigação de ganhar, e o Sport também na zona de rebaixamento, que tem outro jogo super difícil depois contra o Grêmio, então a chance de pontuar do Sport praticamente nesse jogo. Eu acho muito pouco provável que o Sport arranque alguma coisa do Grêmio lá do Rio Grande do Sul. Mas qual a sua avaliação? Eu perguntei 2 coisas aí. Primeiro, eu fiz uma referência em relação a uma brincadeira com você e com o torcedor do Sport em relação a enfrentar um lanterna. E segundo, em relação às suas expectativas sobre o caso, o Jair, né? Tá assumindo. Você tá vendo aí? Eu já vou logo dizendo a minha opinião, já escrevi até no blog, botei lá no Twitter. Você gostou Não, a gente não pode tratar treinador como mágico. Para Jair fazer em cima do Sport, jogar com o elenco que tem aí, é mágico, meu filho. Aí ele tem que arrumar um lugar dele aí, algum fantástico, aqueles quadros que tinha, né? De magia e tal, né? Porque eu, inclusive, ouvi toda a coletiva de apresentação dele, porque eu estava editando, inclusive, isso, o meu trabalho mesmo na TV, e me chamou a atenção o fato de que ele usou aquele discurso padrão de que agora ele não quer contratar. Quer primeiro fazer uma análise do elenco que tem, né, ver a característica dos jogadores, que embora ele conhecesse de ver jogar contra e ver pela televisão, não tinha a oportunidade de conhecer tão bem e até agora. Só que o problema é o seguinte, o Sport não tem muito o quanto esperar, né? A situação é muito difícil, não pode passar repertório que 15 dias de avaliação para poder jogador. Falando especificamente desse jogo contra o Curitiba, não dá para fazer milagre mesmo, né? Ele vai ter que manter uma base aí do time, né? Motivar os caras. Aí vem o problema, né? Perdeu o William Farias, que já para mim já não estava jogando nessas coisas. O Sport já não é grande coisa se colocando no nível da Série A, né? Aí ele não tem Adrielson, está suspenso. Certo. Ele não perdeu o William Farias, que não estava bem, fato, mas ainda assim era o melhor volante. Era o capitão, né? Querendo ou não, era o capitão. Bom ou mal, era capitão. A referência do meio campo ali, né? Poucas opções. Rogério chegou, ainda não se sabe quando vai ter condições de jogo. Fala-se, eu não estou lá dentro para saber, mas que ele chegou bem acima do peso, pelo menos 5 quilos acima do peso normal dele, ou seja, vai demorar para a disposição. E o Sport não tem de onde tirar mais nada desse elenco que está. Ainda bem que eu estou sendo apresentador do programa, que até posso me esquivar de opinar, porque eu já não aguento. Não é questão de esquivar, não. É porque tem hora que eu fica meio repetitivo, assim. Eu tento não ser, mas fica difícil, porque a não ser, volto a dizer, a não ser que Jair veja os erros do Sport, veja as limitações, motive quem não presta,
Ou, aliás, bota pra fora quem não presta, ou motive aqueles que estão mais ou menos e que não estão motivados para, ó, vamos lá, depende de vocês e tal, o cara motive. A não ser que seja isso. Se for né? só para motivar, tem que trazer coach, não técnico, não. Coach motivacional. Porque é o seguinte, porque veja só, o caso do esporte, quando a gente avalia a contratação de um treinador, até de um reforço de um jogador, muitas vezes o cara fala assim, eita, vamos trazer. Essa semana mesmo, tava num grupo aí, o pessoal do grupo dele tava falando, devia trazer Jadson, aquele Jadson que foi do Corinthians, né? Aí eu fico olhando assim, pô, aí vai trazer Jadson, e aí? Sim, e ele vai resolver tudo, né? Jadson vai resolver todos os problemas. Porque tem um bastidor ali do clube também, né? Como é que é a relação de jogadores entre com a diretoria? Será que a diretoria está passando confiança para quem está lá? São coisas que a gente está aqui colocando que eu não sei, eu não estou no dia a dia. Quando você traz jogador num patamar financeiro bem acima dos demais, e o time está com atraso, pendências financeiras, é muito complicado. Uma coisa está todo mundo em dia e chegou à estrela. Outra coisa é você estar com 2, 3 meses de direito de imagem atrasado e vem um cara que você sabe que de algum jeito ele vai receber. Pois é. Rapaz, olha, eu de vez em quando eu gosto de contar umas historinhas do passado. E não é tão longe, não. Iranildo, eu só me lembro de Iranildo porque Iranildo eu estava acompanhando Santa Cruz na época. Santa Cruz trouxe Iranildo com um patrocinador. Rapaz, foi engraçado, bicho. Eu vou ser sendo bem sincero, foi engraçado. Para não dizer trágico pro Santa, né? Porque ele, tanto é que ele disputou Pernambucana contra a possibilidade era, pô, Iranildo chegou como craque, estava em alta. Ele era para ter disputado o Campeonato Brasileiro também. Só que ele tinha um contrato, recebia em dia e jogadores atrasados. Aí teve uns jogos assim que o Santa jogava no domingo. Aí na segunda os jogadores se representavam, treinavam, né? Se representavam ali. E meu amigo Iranildo no DM, lá com o gelinho. Pô, meu irmão, ia recebendo em dia. O chinelinho. Meu irmão, é o popular chinelinho, velho. Aí tem essas coisas, sabe, bicho? Que, por exemplo, Jadson vem, tô dando um exemplo de Jadson, porque foi o que botaram aí num grupo aí ontem. Aí vamos dar Jadson. Esse cara tá afim de vir mesmo, velho. Como é que ele vai lidar com a diretoria que está toda atrapalhada em relação à política e a pagamento de salário? Eu acho que esse é o grande problema. Eu tava lendo. O problema não é trazer uma estrela. Não é trazer nessa situação. Nesse contexto, porque o Sport já trouxe meu amigo Diego Souza. E funcionou, de certa forma. Mas funcionou. O Sport vivia outra situação. Rapaz, tu já leu eu tava lendo a biografia de Sócrates, terminei um dia desse aí. Meu irmão, eu estava lendo o seguinte, na época da democracia corintiana, que a democracia corintiana nada mais é do que, deixa o jogador à vontade. Ele faz o que quiser. Era isso a democracia corintiana. E aí, velho, o treinador era Mário Travalini, o treinador. Beleza, democracia corintiana. Agora só que é o seguinte, eu quero um goleiro da minha confiança. Quem é o goleiro que você quer? Leão. Aí, meu filho. Aí os caras não quiseram não, meu irmão. Leão veio, mas a democracia foi o começo do fim da democracia. Tanto que até o Mário Travalini foi embora. O negócio ficou feio. Né? Então, aí você vai dizer a mim, Leão é um bom jogador? Na época não era. Mas para aquela circunstância ali, foi a coisa pior que podia acontecer, já que a filosofia do Corinthians era aquela. E estava dando certo, de certa forma. Campeão paulista, todo mundo gostando. Embora a democracia corintiana só tinha ganho o Campeonato Paulista. Mas trazendo para cá, você tem que trazer um jogador que, além de ter aquela habilidade técnica, tem que se encaixar na filosofia de um treinador. E aí vamos para a origem. Qual é a filosofia de Jair? Qual é a filosofia que a diretoria quer? Né? Tem tantas coisas aí envolvendo, trazendo a vinda de um atleta. Falando um pouco de Jair, né? Ele fez um trabalho muito bom na estreia dele como técnico profissional. Ele era auxiliar do Botafogo, assumiu a equipe em 2016 na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e classificou o time para competições internacionais, né? Para a Sul-Americana, depois no ano seguinte para a Libertadores, se não estiver enganado. Né? Fez um excelente trabalho, ficou quase 2 anos. Né? Depois foi para o Santos. No Santos chegou com muita moral por tudo que tinha feito no Botafogo, não deu certo, porque a proposta de jogo do Santos era diferente. Ele montava um time para jogar no contra-ataque, só que o Santos tinha mais peças e tal. A diretoria cobrava dele o futebol propositivo, ele não conseguiu se encaixar naquilo ali. Foi para o Corinthians, terminou a temporada no Corinthians também. Também foi um desastre. Até hoje o torcedor do Corinthians fala como um dos piores técnicos com passagem por lá. E
passou todo o ano de 2019 sem nada. Sem entrar em nenhum que ele disse que foi dedicar à família. Mas eu queria saber dessa família, com todo respeito ao Jair, se alguém, se sei lá, o Flamengo, vem cá para substituir aqui, toma aqui o salário, se ele não ia. Mas veja só, eu acho assim, ele talvez não tenha recebido aquela proposta. Ele não tem recusado. Exato. Mas alguma proposta deve ter recebido. Não pode ter recebido. Por quê? Porque o futebol brasileiro gira técnico muito rápido. Muito. Então, alguém que treinou o Corinthians, mesmo não tendo ido bem, alguma proposta ia aparecer. Rapaz, olha, a partir do momento em que você tem Luxemburgo como uma referência, voltou a ser referência no Palmeiras. Quem é outro aí, diz aí no mercado? Os estrangeiros. Vou tirar os estrangeiros. Vou tirar os estrangeiros. Vou tirar os estrangeiros. Estou falando do futebol brasileiro em si. Né? Quem é mais? Tite está na seleção, que poderia estar brilhando, né? Quem surgiu bem, é um bom início, né? Mas é só o início, é Ramon Menezes. Mas aí é o começo ainda, né? Claro, agora Renato Gaúcho está pronto. A Série A. 5 anos. Agora, o que eu vejo em relação ao Jair, assim, do que pode motivar aí é o fato dele querer retomar um mercado. Retomar a carreira. Rapaz, ele salvar o esporte desse rebaixamento, para mim já é uma coisa que está fazendo. E outra coisa, ele tem que aplicar o trabalho que ele aplicou no Botafogo. É um time fechado, que vai jogar vai ser assim, né? reagindo, muitas vezes por uma bola. Como é que é o termo agora? O termo agora é assim, né? Reativo, né? Futebol reativo. Exatamente. Eu gosto demais dessas mudanças de... Para fazer isso, tem que ter algumas coisas que, por exemplo, o time tem uma transição rápida, jogadores com poder com velocidade para contra-atacar. Qualidade, né? Eu, sinceramente... Não, assim, mesmo que o time seja limitado, porém raçudo, mas tem que ter características específicas, né? De atletas para isso. Passando aqui pela Série A, temos aqui o Internacional liderando com 12 pontos, o Vasco é o segundo, como já falou aí, com o São Paulo é o terceiro, 10 pontos. Diniz, que estava aí ameaçado aí e tal, só perdeu um jogo. Se ele tivesse perdido para o Sport, ele tinha caído. É porque o cara vem de um paulista, que ele foi derrotado no Morumbi, aí já chega no brasileiro já ameaçado. Pelo Mirassol. Aí ele já chega no brasileiro na corda bamba, né? O Atlético Mineiro, que estava lá em cima, agora já está com o nono colocado. 9 pontos. 3 vitórias e não empatou. São 3 vitórias e 2 derrotas. Tá na parte de baixo da tabela, tá lá. Atlético Goianiense, Sport, Ceará, os 3 com 4 pontos. O Goiás também está com 4. E o último é o Coritiba, adversário do Sport desse final de semana. Passando aqui a tabela dos jogos desse final de semana. Começa no sábado, Botafogo enfrentando o Internacional de Porto Alegre, no estádio Engenhão. Fluminense enfrentando o Vasco. Né, no sábado também às 19 horas, um jogo aí que vai Fluminense. Eu gosto do trabalho do treinador do Fluminense, o Herman. Eu gosto desde a época do Internacional, né? Eu gosto. Fama de retranqueiro, né? Futebol gaúcho, né? Futebol gaúcho pegador e tal. O Bahia pega o Palmeiras, o Fortaleza enfrenta o Bragantino. O Bragantino venceu o Fluminense por 3-1. Depois foi jogar contra quem, cara? O jogo perdeu em casa. Acho que foi pro Curitiba. Deixa eu até ver aqui. Acho que foi o Curitiba, não foi? Perdeu em casa. Foi a primeira vitória do Curitiba. O São Paulo pega o Corinthians. O Santos enfrenta o Flamengo no domingo. O Coritiba pega o Sport às 16 horas no domingo. O Atlético Goianiense enfrenta o Ceará. O Ceará que teve uma vitória aí importante pela Copa do Brasil. Foi. Né? E teve a confusão lá daquele troglodita do presidente da Vitória. O Vina quase que era agredido pelo Paulo Carvalho. Foi agredido verbalmente, né? Verbalmente ele foi agredido. Aquilo dali foi... Cara, eu recebi até um áudio outro dia do presidente, pra você não foi, Doca? Do presidente do Vitória, esculhambando lá os repórteres por causa do futebol feminino. Olha que cara grosseiro. Não, ele não tem condições. Um coronel que parou no tempo, né? Atlético Goianiense e Ceará, que vai ser nas 18 horas, e tem... Que é isso aí? Rapaz, é uma degustaçãozinha? Não. De Fábio Mendes, pedindo hoje, vai ser docinho, né? Não, obrigado. Quero não. Pode ficar à vontade. Vou até oferecer aqui os ouvintes, né, do nosso podcast. Tomei um susto quando veio um prato assim gigante. Caramba, Fábio. E para fechar aqui a rodada da Série A, temos Atlético Paranaense e Mineiro, os confrontos dos Atléticos. No Mineirão, não tem data por conta da Covid, não tem data aqui na tabela. E o Grêmio enfrenta o Goiás também sem data. Também. O Goiás ainda está com problema de... Vou abrir o site aqui da CBF para confirmar isso aqui. Eu estou no site do Globo Esporte e não tem data nenhum dos 2 jogos. Deixa eu ver aqui. O Goiás teve problema logo na rodada de abertura. Teve na rodada de abertura. O jogo está inclusive... Não sei se
Inclusive o São Paulo foi para lá, né? E teve a maior confusão aí de queixas e tal. Enfim. Bom, agora vamos mudar de chave e falar do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico que vai enfrentar nesta sexta-feira, a gente está gravando o programa na sexta, e o Náutico joga na sexta. Então a gente não vai se apegar muito ao jogo em si. Convidei Alexandre Doca, que é nosso ouvinte, que é fanático de futebol, fanático pelo Náutico, acompanha tudo que é podcast, informações e tal, e veio também opinar sobre o Clube Náutico Capibaribe. A gente vai fazer uma sequência aí de participação de torcedores para participar com o programa com a gente. E Doca está fazendo a participação primeiro aqui para falar sobre o Clube Náutico Capibaribe. Doca, valeu, obrigado pela presença. O microfone está contigo aí. Tá certo, obrigado aí pelo convite, vocês. Obrigado aí a todos. Vamos lá. Compartilhe depois o nosso programa. Eu sei que você compartilha, mas vamos reforçar. O que é que tá achando do Náutico? Primeiro que eu quero saber, eu sei que você tinha suas críticas em relação a Gilmar Dalpozo, e eu queria saber de você se você gostou da vinda do... Não vou nem perguntar se ele gosta da saída do Dalpozo, porque eu já sei que, já que ele era um crítico, né, não estava satisfeito com... Não só do Doca, mas uma boa parte da torcida não estava satisfeito com o trabalho do Dalpozo. Mas você aprovou o nome de Kleina vindo assumir? Acho que foi um bom nome. Não sei quanto é o salário, mas nesse ponto a diretoria é bem pé no chão. Eu acho que é um bom nome. Trabalho não dá para dizer nada. Teve que um jogo, né? Mas acho que ele pode fazer um bom trabalho. Ver se o Náutico sai desse 4-3-3 engessado, né? Porque o time não tem variável nenhuma. Era bombão para frente, segurar a bola e tentar fazer um gol. Era o futebol de Dalpozo. Não tinha um padrão de jogo, né? Não queria posse de bola, bastava um time pressionar. Mas você já gostou do jogo da estreia? O jogo da estreia foi contra o Juventude, né? 3-3. Veja, ofensivamente o time foi bem. Agora você vê os gols. Entregou 2 gols. Entregou 2 gols. Ofensivamente melhorou, agora defensivamente. Falha individual, né? Principalmente segundo gol, assim, 2 falhas individuais no mesmo gol. E ainda teve o Camutanga fazendo aquela bobagem de agredir o jogador, o Náutico ficou com 1 a menos, complicou ainda. Não, teve a expulsão, teve o gol pra mim naquele lance aí, o zagueiro saiu errado e o goleiro foi com mão de alface. Acho que tá também fora de ritmo, né? Sei lá, fora de confiança. Sem confiança, porque ali se ele vai com confiança ele espalma. Sim. Ali é fato, ali não tinha pra onde. Se ele tivesse confiança ali, ele espalmava. Ele foi assim, eu vou pra ver o que dá. Aí a bola bateu na mão dele e entrou, não dá, né? Agora, o que eu queria saber de vocês, não só de Doca, mas Doca vai falar aí, mas também o Fábio também pode falar, veja, a gente falou aqui do esporte e eu dei minha opinião até muito dura, assim, achando que não dá pro Ventura fazer milagre, porque o clube tá sem dinheiro no esporte. O time eu acho fraco, para a Série A, fraco, para você acreditar num desenvolvimento. Você acredita, Doca, Fábio, também, num desenvolvimento do Náutico, com as peças que tem e com a possibilidade de contratação? Que eu acho que, pelas declarações do Kleina, ele deixou a entender que vai querer reforço. E eu acredito que a diretoria, por trazer ele, vai ter que realmente liberar. Porque com o Dalpozo, eu vi que o Dalpozo não falava muito de reforço. E a diretoria ia levando. A contratação por Kleina, eu já achei que nas entrelinhas ele meio que disse, eu preciso. E eu acredito que para trazer um treinador, para um recomeço, uma sacudida, não contratar, dizer para dar o Kleina, Kleina, vai ser isso aí. Eu acho que não vai ser assim. Então vocês acreditam numa reviravolta do Náutico? O Náutico não está fazendo uma campanha catastrófica, mas também eu acho que está faltando algo mais. Marcelo, o que eu acho é o seguinte, o elenco do Náutico, se não tivesse metade do time titular brincando no DM, era até competitivo, acho que estaria na parte acima dos 10, vamos dizer assim. Acho que não sei se estaria no G4, mas estaria pelo menos perto. Mas eu acho que o Náutico precisa de volante, com certeza. Acho que a posição mais urgente que o Náutico precisa. E o lateral esquerdo, porque está muito ruim as opções do lateral esquerdo do Náutico, é o que eu acho. Rapaz, isso é engraçado, a lateral esquerda do Náutico, que até um dia desse, era até um problema que não tinha, né? Eu acho até, inclusive... Mas o nível da competição aumentou. Outro, né? Para a Série C, o William Simões dava e sobrava, entendeu? E o Dalton também. Agora na Série B, eles não estão rendendo o necessário.
como o Doc estava falando, o Náutico, se conseguisse usar tudo que tem no elenco, todos tivessem condições, não é um time ruim, não. Você tem o Ronaldo Alves para entrar, que vai dar outra qualidade na zaga quando voltar, né? Ali ao lado, provavelmente, do Camutanga ou do Rafael Ribeiro, um dos dois vai sobrar para voltar o Ronaldo. Você tem o Chiesa, quando voltar de lesão, vai ter a condição de talvez ter uma sequência. Quando jogar bola também, né? Mas no primeiro jogo, o jogo antes da lesão, foi pro Avaí, ele já fez gol, já se movimentou melhor, estava apresentando uma melhora gradativa. O Matheus Carvalho está fazendo muita falta ao Náutico. Tá. É um cara que estava organizando ali o meio campo. Se ele tivesse ao lado do Jean Carlos ali, era outra coisa, o Náutico em termos de criação. Mas acontece que é normal ter lesões, e principalmente num campeonato longo como é a Série B, vão acontecer outras, inclusive. Então o Náutico vai ter que reforçar, para esse jogo, por exemplo, contra o Guarani, Isso, o jogo... provavelmente já vai usar 2 volantes. Esse jogo que já está... Se o torcedor estiver assistindo... Se o torcedor estiver assistindo de noite, está jogando agora, né? Exatamente. Mas o que a gente sabia antes do jogo é que o Matheus Trindade ia ficar com uma vaga que é do Dadá Belmonte, né? Ia jogar o Djavan ou o Jonathan, que está voltando de lesão, e o Matheus Trindade, e aí ele ia soltar o Jorge Henrique para jogar mais livre, para cair pela ponta e tabelar pelo meio com o Jean Carlos, fazer essa... Tem quantos volantes no elenco do Náutico? Não tem muitos, não. Tem, acho que o Djavan, o Jonathan, o Haldner, tem tinha o Wagninho, não sei se ainda está no elenco. Tá sim. Né? Mas são poucos mesmo, poucas opções. O Josa, que há muito tempo não joga bem. Mas aí vocês estão falando aí de quantos aí? 5, né? Outro ponto. O problema é o que lá tá funcionando, né? A ponta esquerda do Náutico, você tinha Álvaro, o Matheus também caía lá. Isso. Você tem o que basicamente? É Dadá ou puxar Eric e Thiago, que são jogam na direita também, que a gente fica torto. Nisso também na parte ofensiva. Álvaro também está perto de voltar, né? Sim. A gente não sabe como ele vai se comportar no Campeonato Brasileiro de Série B. Na Série C, na reta final, ele foi muito importante pro Náutico. Com certeza. Eu acho que você falou de Chiesa, eu não tinha expectativa, eu fui contra a contratação dele. Eu acho muito tempo de contrato para um jogador que em 2019 fez 2 gols. 33 anos. 33 anos e não vejo vontade. O problema todinho que eu acho é aí. Eu não acho que ele está com vontade de jogar no Náutico. Eu acho que futuramente o ataque do Náutico, dentro do que está aí, vai ser Álvaro e Paiva, é o que eu espero. Tem isso, o Paiva voltando hoje. A questão é uma coisa que eu sempre bato na tecla, assim, não só do Náutico. Eu acho que essa questão do contrato de jogador é uma coisa que você precisa ter uma coisa bem segura. Assim. Por exemplo, a gente já falou disso aqui agora, várias vezes aqui no nosso podcast, que foi a questão da saída do Dalpozo, da forma como foi. Para mim foi uma coisa vergonhosa que aconteceu. Aí você vai traz quando ele Chiesa, um contrato de 2 anos, sabe? Pô, contrato de 2 anos para jogador da idade de Chiesa é uma condição que o jogador bota, né? Só me quer, tá bom, eu só vou com 2 anos. Aí o cara precisando de atacante, ele tem a sua qualidade, sua importância, sua identificação com o clube, o cara vai se submeter a isso. Só que aí o cara vem ele não vem numa empolgação assim de contrato de 1 ano, que entendeu? Ou tipo assim, aqueles contratos que às vezes é quando a gente quer tu por 1 ano, aí, e o salário é esse. Se tu ficando, a gente aumenta teu salário, não sei o que, o cara pega um gás danado. Que eu não tô vendo tanto, vamos dizer assim, volume de jogo pra ele. Às vezes ele tá ali no jogo, às vezes ele não tá. Né? Você podia botar uma cláusula simples, fez, sei lá, 15 gols no ano, automaticamente renova o contrato. Isso é ligado à produtividade, mas é interessante isso, para ele e pro clube. Tá entendendo? Aí, certo, ele chegou numa meta, atingiu uma meta. Eu não gosto de minutos, não, acho muito arriscado essa produtividade. Tem de minuto? Tem também. Jogar, quando você botar por gol, o cara depois tem a chance de dar uma assistência boa e querer chutar na condição pior. Basicamente, eu não contrataria, mas se fosse para contratar era 1 ano, tá entendendo? No máximo. Eu também. Exatamente. Jogador de 33 anos, você evita fazer contrato longo. Fazer contrato, essa questão de amarrar tempo e multa rescisória, tudo, tem que ter muito feeling, porque se você traz um cara, faz um contrato frouxo e ele estoura e vai embora, você vai ser criticado porque não amarrou bem. Se você amarra o cara bem e ele não rende, aí você vai ser criticado porque o cara ficou lá como peso morto e você está pagando.
Então, mas esse caso é fácil, são 33 anos, como Exato. diz, 2019, 2 gols. Aí que tá, esse indicativo é importante. Não é difícil. Agora, se você pegasse um cara que, beleza, por mais que tivesse essa idade, tivesse feito 15 gols no ano passado, não tivesse machucado, que isso é um fator importante, pô, aí você tem você pelo menos tem algumas, não garantias, mas tende a algo dar certo. A chance de dar certo é grande. E como eu te disse, o salário de Chiesa deixa o Náutico proibido de contratar um jogador, vamos dizer assim, bomba, que era ele para ser. Eu acho engraçado também o seguinte, a relação com a torcida, né? Por exemplo, vamos dizer que o Náutico não traz Chiesa, e os gols não estivessem saindo, não tivessem. Rapaz, Chiesa tá lá na reserva do Fortaleza e ninguém vai buscar, rapaz. É uma pessoa, o diretor fica, rapaz, tem que ir e vai. Ou se não, ou ele é negociado do Fortaleza para outro clube e começa a fazer gol. Tá vendo que era para ter trazido ele? E essa vinda de Chiesa foi uma novela, né? Foi uma novela. Demorou. Foi uma novela. E o próprio jogador ficava botando umas coisas assim em rede social de amor pela camisa do Náutico, que a torcida se inflamava. Cadê? Tem que trazer. O Náutico ainda estava disputando a Série C ano passado. Já estava conversando, já estava se mas conversando. estava ainda nas semifinais, final, e já se falava nisso, né? Ou Chiesa ou Ortigosa, era um ou outro. Né? Exatamente. Entre um e outro, muito. Eu prefiro melhor. Eu prefiro Chiesa. Prefiro não. Eu prefiro Chiesa. Não trazer nenhum dos dois. Eu não trazer nenhum dos dois. Também não trazer nenhum dos dois. Se fosse entre A ou B. E ainda tem um detalhe, assim, que é a questão da identificação que os dirigentes, de uma certa forma, você pode olhar de um conformismo, assim, tipo assim, você está trazendo um jogador que teve passagem no clube, né, que a possibilidade de errar é menor, teoricamente, né, do que você trazer um cara que se destacou, sei lá, no São Caetano ou outro time aí, eita, vamos ver como é que vai ser aqui no Náutico. No cara você trouxe Chiesa, que é um Chiesa que já e conhece. Você tem aquele argumento, depois se der certo, mas a torcida queria, né? A torcida queria, né? Então, assim, eu vejo o Náutico tá mal. Eu acho que o Náutico poderia estar melhor, numa situação melhor nessa competição. Eu acho que o Náutico tinha a possibilidade de fazer, tá começando bem, mas eu acho também que o fato do time ter subido de divisão deu à diretoria aquela coisa de dizer assim, não, estamos bem, subimos, conseguimos nossos objetivos e, vamos fazer bonito. O time não precisa, tá aí, o time subiu, é isso, vamos fazer contratações pontuais. E eu acho que não era o caso, eu acho que devia ter contratado uma reformulação, né? Não, e a renovação, né? Não teve o quê? Uns 80%, 90% do elenco, né? Muito jogador que não tinha condição de jogar uma Série B. Ou então até deixava alguns que você tinha dúvida, mas deixava até o Pernambucano, para caso desse certo. Exato. É um risco, né? Mas talvez são opções. A diretoria do Náutico avaliou errado o peso, o status de um brasileiro da Série C, né? Porque se tomou ele como parâmetro para renovar com a maior parte do elenco, mas não é parâmetro, é um campeonato com um nível muito abaixo do que o Náutico que disputar no ano seguinte. Aí certas renovações, que aí está na conta de Dalpozo, não faziam sentido. Fernando Lombardi, o próprio Josa. Pode rir, viu? Pode ter vontade aí, tá em casa. Então, jogadores que renovaram por quê? E Marcão ter vindo. 9 jogos na carreira, eu acho, né? Alguma coisa assim. Assim, a gente não sabe todos os bastidores de futebol. Às vezes um jogador vem para possibilitar a negociação com o outro. Pode ter sido o caso. Mas, pelo que a gente sabe, não justifica. A gente não encontra um argumento para justificar nem essa contratação, nem as renovações. Mas é isso. Pronto. O Fernando Lombardi, uma das coisas que se cogitava é por causa da influência dele dentro do vestiário. A diretoria do Náutico e o Dalpozo, é por isso que muita gente está dizendo, Dalpozo não era para sair, era para ter dado mais tempo. Mas, meu amigo, o rendimento dele, do time, passava por a qualidade, o elenco, se você não está satisfeito, passava por ele. Né? Então, veja, era para desconsiderar, tirar a emoção dali do acesso. Só, o time é bom. Vamos ver aqui, qual foi o rendimento de fulano? Rapaz, jogou mal, não sei o que, tira. Se o rendimento de fulano é bom, independente de subir, o que foi colocado foi, subiu. Por conta disso, vamos ficar. Aí, meu velho. É a chamada gratidão. Gratidão. E a gratidão é o seguinte, é você pagar o salário em dia, pagar tudo que está sendo, por ele, agradecer e bola pra frente, meu velho. A única coisa que eu me lembro de dar o pouso antes do Náutico, não sei se vocês lembram, foi a final do Potiguar, América 2007, era a Série A, ele era titular. Foi um 5-2 que o ABC deu. Todos os gols na costa dele. Quem estava surgindo aquele Wallace, acho que foi depois para um Cruzeiro, foi aquele atacante. Foi jogador do Cruzeiro. Muito bom. Rafael Camileno de Lombardi e disse, meu Deus do céu, como é que um jogador desse vai jogar uma Série A? E o ABC, acho que a América
É o time que menos pontuou, né, na história do... Desde que teve 20 clubes no ponto, dos pontos corridos. Aí é um bom referencial. Imagina isso 10 anos depois. Né? Agora ele tem 38 anos, sei lá. Enfim. Eu ia até olhar aqui, rapaz, a questão do jogo que eu tava falando lá da... Deixa eu passar aqui, do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver, Série A, que eu tava passando lá e não dei a data, pra gente fechar aqui, ó. Tô vendo aqui o site da CBF News, e consta aqui, rapaz, qual foram os jogos que ficaram abertos? Foi Você falou do jogo do Goiás. O jogo do Goiás, que não estava, Grêmio e Goiás, que não está na data, que não tem. E aqui no site da CBF, eu estou abrindo nesse momento, não tem, a definir. E o outro também a definir, Atlético, e o confronto do Atlético também não tem definição, tá? Então tá certo. A tabela não está aberta, tá aberto o jogo, não tem. E passando aqui para a Série B, deixa eu passar aqui a classificação. Bom, o Náutico joga nessa sexta-feira, 28 de agosto, né? Abre a rodada, hein? Abre a rodada, né? Não. Deixa eu ver, o Náutico está na... Deixa eu ver aqui, abre o site. Eita, que eu tô apanhando aqui do novo. Está na 13ª colocação, com 4 pontos, né? O Guarani, que está pior do que o Náutico, vai jogar com o Náutico, só tem uma vitória em 5 rodadas. A rodada abre o seguinte: o Oeste e Avaí, nessa sexta, dia 28, né? O Cuiabá pega a Chapecoense, o Guarani enfrenta o Náutico, como a gente já falou, aí vem o sábado. Juventude enfrenta o Botafogo, o Vitória pega o Paraná, o Cruzeiro enfrenta o América Mineiro, o Figueirense enfrenta o Confiança, o Sampaio Corrêa pega a Ponte Preta, também no sábado. Aí no domingo tem CSA e CRB, o clássico alagoano, e o Operário enfrenta o Brasil no domingo às 19 horas. Esse Operário é um time que está se consolidando, acho que vai brigar pelo acesso. A classificação, passando aqui... Muito organizado. A classificação é assim: Paraná é o primeiro, Cuiabá é o segundo, com 10, o Chapecoense empatado é o terceiro com 10 e o Operário é o quarto com 9. E a parte de baixo da tabela O Cruzeiro já está onde aí? Depois o Cruzeiro pagar os pontos perdidos. O Cruzeiro está na 11ª colocação, também no ponto do Náutico. E a parte de baixo da tabela é o Brasil de Pelotas, abre a zona de rebaixamento, com Confiança logo abaixo, o Oeste e o Sampaio Corrêa lanterna. Fala, Doca. Nada, só ia falar que o Operário trouxe um jogador que eu queria muito no Náutico, que para mim era o melhor jogador do Botafogo da Paraíba no passado, Cleiton, né? Não sei se vocês concordam que era o melhor jogador. Tô dizendo que é nenhum craque não, mas assim... Sim, verdade. É do mesmo jeito que o Santos pegou o Negueba, que eu acho ele jogou mal no Vitória, mas o Vitória tá tão complicado que ninguém... Ixi, o Vitória com aquele presidente tem lá, meu amigo. Eu prefiro apostar em jogador barato, assim, lógico que você tem que tratar, mas é mais fácil você pegar um jogador desse, até se não der certo você empresta, se livra de alguma forma sem gerar passivo pro clube. E o Operário está conseguindo recuperar o futebol do Douglas Coutinho, que era uma grande promessa no Atlético Paranaense, foi vendido para o Cruzeiro, não deu certo, né? Não emplacou aquela promessa que demora a emplacar, ficou embaixo no mercado, o Operário trouxe e ele está jogando bem. Tanto é que o Sport queria trazer, mas as condições que o Sport está, nem o Douglas Coutinho. É isso que eu falo, assim, voltando a falar do Sport, você não tem... Porque o Náutico, pelo menos eu não estou vendo o Náutico chiando aí, reclamando e criticando e chorando as pitangas, porque está sem dinheiro. É lógico que a situação não está fácil, mas pelo menos eu vejo o Náutico com uma situação de tipo, Kleina veio, vai pedir contratação, mas a gente está aqui disposto aqui. No Sport eu só vejo nuvem, né? Pesada, dizendo assim, ó, estamos quebrados, estamos sem dinheiro, a dívida é grande, não sei o quê. E, meu amigo, trazer jogador para a Série A, meu amigo. Mas também sabe a diferença das gestões, né? O Náutico vem pouco a pouco se estruturando. Desde 2018, vem fazendo um trabalho lúcido, com responsabilidade, não gastando mais do que recebe. E aí isso vai dando uma estabilidade, uma confiabilidade até, credibilidade no mercado. O Náutico hoje tem uma imagem muito melhor no mercado do que tinha 3 anos atrás. Sem dúvida. Né? O Náutico pagar em dia é uma coisa que é impensável. Verdade. É verdade. O Sport aconteceu ao contrário. Desde a gestão de Arnaldo Barros, o time vem deteriorando a imagem dele no mercado. O Sport, há 4, 5 anos atrás, era aquele time que era ficha limpa, digamos assim. Todo mundo queria vir jogar no Sport, porque o Sport estava há 10 anos pagando em dia.
Inclusive, quando atrasou o salário uma vez, eu lembro que a imprensa, o esporte atrasa um negócio, aquela coisa, parece que é E a gente costumava ouvir tava bem, jogador de um tempo pra cá, esporte, que tem 3, 4 clubes no Brasil que pagam em dia, um deles é o esporte. E isso era bom pra você contratar, né? Porque eu vou contratar Doca, o cara vai porque os caras você contrata até mais barato, porque se o cara sabe que vai receber todo mês, ele aceita receber menos. Na Série A não sei, porque os jogadores para vir para o Nordeste, mesmo pagando dia, quer um pouquinho mais, né? Muitas vezes também. Mas imagina se você não tiver certeza que vai receber todo mês. Verdade. É verdade. Vamos finalizar o nosso podcast desta semana, a edição de número 59. Eita, vamos para 60 então no próximo. Vamos só para 60. Obrigado aqui por Doca ter participado aqui do programa com a gente. Obrigado pelo convite. A gente ainda está pensando, vou até adiantar aqui no futuro aí, fazer um especial de cada clube. Assim, só política, financeiro, talvez até pro final do ano. Se bem que esse final de ano a gente não sabe nem quando é que vai acabar, né? Com essa situação aí, o final de ano vai ficar no meio do ano que vem, né? Eu acho que vai, antes do carnaval acabou, né? Pois é. Então a gente vai um dia aí, vamos trazer de volta aqui, fazer um debate sobre... Aquela máxima de que o ano começa depois do carnaval nunca vai ser tão verdadeira. Nunca vai ser tão verdadeira quanto essa agora. Infelizmente só pela situação que é o problema é que não vai ter carnaval também. Eu acredito que não vai não. Por mim não teria. Mas enfim, não sou eu que decido nada, né? Então vamos embora. Fábio, obrigado. Doca, valeu. Doca, obrigado. Obrigado você. O programa está à disposição nas plataformas. Não teve vinheta, porque teve um probleminha técnico, né? Um abraço para o meu amigo Eduardo Braga. Um abraço ao Marcelo Xará aqui do Café São Brás do Espinheiro. Beleza? E vamos embora. Bora. Tchau.